A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Mais uma vez, vamos para uma devocional na manhã deste dia, hoje 24 de fevereiro. Gostaria de ler uma breve palavra que está no livro de Apocalipse, no capítulo 1. O título e assunto do livro: a revelação que o Senhor Jesus deu para João na ilha de Patmos. É uma palavra bem breve, apenas vamos colocar assim, uma advertência para nós, para a igreja, tá? Diz assim, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, como eu disse que seria muito breve, por quê? Porque muita gente tem medo do livro de Apocalipse. Muita gente acha que é muito assim, apavorante, tem muitas monstros, né? E não é nada disso, irmãos. O livro de Apocalipse, na verdade, ele fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que vão acontecer. Desde a época de João, desde a época que foi escrito, o Apocalipse falava das coisas que estavam acontecendo naquele tempo, tá? Desde a época de João. Então, tem coisas escritas neste livro, o livro de Apocalipse, que já nos dias de João já estavam acontecendo, né? Farei outras devocionais dentro do livro de Apocalipse e vocês vão ver isso, né? E eu quero dizer para você, não tenha medo do livro de Apocalipse. Não fique preocupado achando que uma besta, um monstro. Irmãos, o que é a besta? A besta é o sistema, irmãos. É o sistema. Sistema político, sistema religioso, sistema militar. Faz tudo parte de uma coisa só, é o sistema. Então, não fique pensando que a besta é um monstro. Quando fala que se levanta do mar, está falando de multidões. O mar, quando a palavra de Deus fala de mar, está falando de multidões, do meio do povo. Entende? Que se levanta a besta. Então, por exemplo, hoje, as pessoas têm que seguir o sistema. Tem ou não tem, irmãos? Então, não vamos ser hipócritas. Eu sei que aqui na plataforma muitas coisas não podem ser ditas, porque senão somos censurados. Você sabe disso. Então, muitas coisas eu vou evitar de falar, mas eu espero que você sabiamente saiba distinguir, não é? Então, Jesus, falando para João, ele disse, a revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu. Deus deu para Jesus e Jesus mostrou para João. Né? Para quê? Para mostrar aos seus servos. Eu quero que você guarde isso. O livro de Apocalipse não foi escrito para o mundo. Guarde isso, meu querido. Não foi escrito para aquele que está fora do caminho, mas foi escrito para quem está no caminho. Guarde isso.
Isso é fundamental. Porque tem muita gente que erroneamente acha que o livro do Apocalipse, isso é o que vai acontecer no mundo. Não, querido. Isso é para a igreja. Foi escrito para a igreja. O mundo pode não entender, não saber discernir, mas eu e você, como igreja, nós temos o dever de saber distinguir e não ficar com medo de ler, não ficar com medo de adquirir conhecimento. Você tem aí na tua mão a palavra de Deus. Leia o livro de Apocalipse, ore ao Senhor, pedindo sabedoria, pedindo discernimento para entender essa palavra, porque está muito claro quando fala que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Servos de quem? Servos de Deus. As coisas que brevemente devem acontecer. Então, aqui estava falando de coisas. O Senhor estaria mostrando para João coisas que estariam acontecendo. E muitas das coisas já aconteceram, né? Porque Jesus mostrou desde que João recebeu a revelação até o dia de hoje. Você acha que nada aconteceu? Você realmente pensa isso? Que nada aconteceu? Após 2000 anos, o Senhor ainda está esperando alguma coisa? As coisas estão acontecendo gradativamente e cada vez ficando mais ferrenho os acontecimentos, cada vez mais. É só você olhar para o mundo, é só você olhar para o sistema político, é só você olhar para as imposições que estão sendo colocadas e você vai ver que já estão acontecendo. Então, meu querido, eu quero trazer essa meditação, esse esclarecimento para mim e para você, como igreja, porque não é para o mundo, é para a igreja. O mundo pode não saber de muitas coisas e deixar a vida levar. Mas você, igreja, pelo olhar divino, está proibido de deixar a vida te levar. Porque quem tem que caminhar você, quem tem que segurar você pelas mãos e te encaminhar é o Espírito Santo de Deus. Não é o mundo te levar. Não, porque senão você vai junto com o mundo para um lugar onde não está destinado para você. Mas se você deixar o mundo te levar, é para este lugar que você vai. Então, esteja atento, esteja alerta, abra bem os olhos do teu entendimento, busque conhecimento, você tem a palavra na tua mão. Muita gente pensa assim, desde que eu era criança que eu ouço falar que Jesus vem buscar a igreja. Querido, você e eu temos sorte de Deus ser misericordioso e longânimo. Então, não permita que o tempo passe e você não entre nos conformes de Deus. Eu não estou aqui como palmatória do mundo, nem tenho essa pretensão, mas eu acho fundamental, imprescindível, que a igreja desperte, a igreja do Senhor esteja despertada, porque as pessoas estão muito assim dormentes, muito desligados das coisas espirituais. Se liga mais, ore mais, busque mais, se aproxime mais de Deus. Esse barulho que você está ouvindo é o vizinho que está cortando o mato. É a maquininha de cortar o mato, né? A roçadeira elétrica. Elétrica ou a combustível, não sei bem. Mas esse barulho é a maquininha de cortar mato. Então, fique alerta. O versículo 3 diz, presta atenção. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Existem pessoas que não podem ler porque têm deficiência visual. Outras não podem ler porque não sabem ler. Mas, graças a Deus, podem ouvir. Então, por isso que ele diz, os que leem e os que ouvem.
Então, se você tem alguém que não sabe ler ou não pode ler por conta de deficiência visual, você leia para essa pessoa. Leia. E aí está escrito, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Leia para alguém, para que essa pessoa também seja bem-aventurada. E diz assim, e os que ouvem as palavras desta profecia que Jesus revelou para João. E diz assim, e guardam, olha, guardam. Vou ler, vou ouvir e vou descartar? Não, vou guardar as coisas que nela estão escritas. Mas por que eu tenho que guardar? Porque o tempo está perto. Então, eu creio já, eu acredito que o tempo é chegado. Então, se nos dias de João o tempo estava perto, o tempo estava próximo, você acha que hoje, em 2023, o tempo já é chegado? Não há tempo mais de ficar aguardando coisa nenhuma. Vamos aguardar isso. Enquanto isso, vamos curtindo a vida. Querido, você como igreja, você que se batizou, o que é o batismo? É morte quando você é imergido nas águas e quando você é levantado é ressurreição. Então o velho homem fica sepultado e o novo homem se levanta. Então, ali você teve os seus pecados purificados. Se você de fato recebeu Jesus na sua vida, então você agora não vive mais segundo as normas do mundo, segundo o sistema do mundo. O seu sistema agora é o sistema de Deus, é a cultura do céu, que está escrito aí nesse livro que você tem dentro da tua casa e que talvez você só pegue ele no domingo para ir para a igreja. Então não faça mais isso. Tire um tempo diariamente para ler, para ter conhecimento do Deus que você serve. Amém, querido? Então receba essa palavra neste dia. Oremos uns pelos outros. Ore pela igreja do Senhor. Ore pelos governantes. Ore por seus filhos e netos, por seus cônjuges. Ore. Tenha uma vida de aproximação de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Abençoe seus negócios, seus animais domésticos, seus animais que você cuida para comercializar. Que Deus cuide das suas plantações, você que é do interior. Até mesmo na cidade, às vezes as pessoas têm aquelas plantaçõezinhas que botam em garrafa PET, ali suas alfaces, seus cheiro verde. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua fonte de renda. Que você seja abençoado. Não abra brecha para o inimigo. Amém? E seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.